Sim, mesmo quem não tem filhos pode ter uma holding familiar. Afinal, qualquer pessoa que possa abrir uma empresa e que tenha patrimônio pode ter uma holding familiar. Por quê? São dois grandes motivos aqui. Primeiro, se você tem alguém que você ama, ou seja, mesmo que você não tenha filhos, mas tenha um primo, um irmão, uma pessoa querida que pode nem ser seu parente, e você queira deixar patrimônio, então é interessante já a holding familiar. Nesse caso, primeiro a gente vai ter que analisar se você tem herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Cônjuge ou companheiro, os filhos, que a gente está tratando aqui, que é o caso da pessoa que não tem, ou pais vivos. São esses os herdeiros necessários. Então, se você não tiver pais vivos e não tiver cônjuge ou companheiro ou companheira, então você não tem herdeiros necessários. Nesse caso, você pode destinar 100% da sua herança para quem você quiser. Para um primo, para um sobrinho, para um terceiro, para um amigo, talvez, uma pessoa que te ajudou na vida e você quer deixar esse patrimônio que ficou por aqui para essa pessoa. Através da holding familiar, a gente pode fazer com que isso aconteça. Porque senão, se você não tiver planejamento, o seu patrimônio vai seguir a regra legal, que no caso iria para os seus tios e para o seu irmão em primeira mão. Mas pode-se fazer diferente, porque nesse caso, você não tendo herdeiros necessários, você pode deixar para qualquer pessoa. Agora, se você tem herdeiros necessários, metade desse patrimônio vai ser reservado para os herdeiros necessários e a outra metade você também pode deixar para qualquer pessoa, para qualquer amigo seu, amiga sua, parente ou não. Então, a partir daí, já é interessante a holding familiar. E o caso que a pessoa é casada ou tem um companheiro, vale a pena? Olha, se for casado, por exemplo, no regime de comunhão universal de bens ou regime de comunhão parcial de bens, e vamos dizer que todo o patrimônio foi constituído durante essa união, após o início dessa união. Quando um dos dois falecer, vai-se haver o inventário. Se você não tiver planejamento patrimonial, vai haver o inventário e vai se cobrar o ITCMD sobre a metade do patrimônio construído durante essa união. Então, imagine a totalidade do seu patrimônio, sobre a metade desse valor, vai se cobrar o ITCMD e os demais custos do inventário. Agora, se você tiver um planejamento patrimonial, além da gente programar isso de uma forma muito mais barata, não vai haver inventário. Em nenhum desses casos que eu te falei, não vai haver inventário. A coisa acontece tudo de uma forma automática. Então, se você tem uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa que você estima e gostaria de deixar o patrimônio que restou por aqui, a holding familiar já é uma grande solução para você. Agora, vamos dizer um caso tanto incomum, vamos dizer assim, você é uma pessoa sozinha aqui ou não tem interesse de deixar nada para ninguém. Mas você tem empresa, você tem patrimônio. E aí, é interessante a holding familiar para você mesmo assim? Olha, se a gente pensar do lado de proteção patrimonial, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua atividade, mesmo que você não tenha para quem deixar o patrimônio, a holding patrimonial vai ser muito interessante para você proteger o seu patrimônio e garantir que todo o patrimônio que você construiu aqui não vai ser tomado de você através de uma ação trabalhista ou talvez aí diretores de bancos aí que às vezes são envolvidos em investigações e coisas do banco, tem todo o seu patrimônio bloqueado, não só diretores de banco, né, diretores em geral, administradores de empresa, eventualmente têm o seu patrimônio totalmente bloqueado. Ou autônomos também, né, eventualmente tem alguma ação na justiça e acaba comprometendo grande parte do patrimônio. Então,
se você pode abrir uma empresa e se você tem patrimônio, a holding familiar, ela é para você também, ela faz sentido para você. Quando eu falo holding patrimonial ou holding familiar, as duas são as mesmas coisas, tá? Mas, então, a holding familiar, que é o nome que habitualmente a gente chama, faz sentido para você também. Seja para deixar para uma pessoa querida, que não precisa ser seu filho, ou seja por uma questão de proteção do seu patrimônio, inclusive para você, enquanto você está aqui, ou seja, ainda para perpetuação do seu patrimônio para essas pessoas, entregando para essas pessoas, ou para você que tem filho, aí eu não preciso nem comentar mais nada. Aí a holding familiar, ela faz todo sentido para você que tem patrimônio e tem filhos. Então essa é a dúvida que eu queria sanar hoje.